Você está deitado. E talvez o seu corpo ainda carregue algo do dia. Uma tensão nos ombros que não dissipou completamente. O peso leve de cansaço nos membros. Ou talvez o oposto. Aquela inquietude de quem trabalhou muito mentalmente, mas não gastou energia física suficiente. E que faz a mente correr enquanto o corpo está imóvel. Você conhece essa sensação. A de estar deitado, mas não descansado. De ter terminado o dia, mas não ter processado o dia. De que há algo não resolvido, não necessariamente um problema concreto, mas uma espécie de energia represada que não encontrou a forma de sair. Esta noite é diferente, porque vamos entrar na cabeça de um homem que passou a vida inteira recusando a separação entre mente e corpo. Que insistia contra a opinião de quase todo mundo ao redor, que as duas coisas são uma só. Que o que você faz com o seu corpo é uma extensão do que você pensa. E que o que você pensa determina completamente o que você pode fazer com o seu corpo. Seu nome era Mike Mentzer. Nasceu em 1951, em Ephrata, na Pensilvânia. Filho de um homem que o ensinou, sem saber que estava ensinando, que decisões têm consequências e que é possível ficar de pé por elas. Começou a levantar pesos aos 12 anos. Não porque alguém mandou, porque queria. Porque havia nele uma necessidade de construir, de transformar, de ver a realidade responder às suas escolhas de uma forma mensurável e honesta. O corpo não mente. Essa era uma das afirmações centrais de Mentzer. Em qualquer outro contexto da vida, você pode se enganar, pode construir narrativas, pode racionalizar, pode fingir que está fazendo o suficiente quando não está, ou que está fazendo certo quando está fazendo errado. Mas o corpo não mente. Você levantou o peso ou não levantou? Você cresceu ou não cresceu? A realidade responde às suas ações de forma direta e sem piedade, e sem concessão a narrativas convenientes. Mentzer amava isso. Amava a honestidade brutal do ferro. Amava que não havia espaço para wishful thinking numa barra carregada. Amava que a realidade era objetiva, que existia independentemente do que você achava, ou sentia, ou queria que fosse verdade. E que a sua tarefa era descobrir como ela funcionava e agir de acordo. Isso não era apenas uma atitude de academia. Era uma filosofia de vida que ele desenvolveu com uma rigorosidade intelectual que surpreendia todos que o conheciam. Porque Mentzer era, além de atleta, um leitor voraz, um pensador sério. Um homem que estudou filosofia com a mesma intensidade com que estudou fisiologia, que considerava Ayn Rand a maior filósofa que já havia existido, que lia Carl Sagan e Richard Feynman, e Aristóteles e Nietzsche, e que via em tudo isso não temas separados, mas uma única questão: como viver corretamente, usando a razão como guia, sem se render às opiniões da multidão quando a evidência aponta para outra direção. Essa era a questão de Mike Mentzer. E ele a aplicava ao ferro com uma consequência que mudou o mundo do fisiculturismo para sempre.
Você respira agora, devagar. Sente o peso do seu próprio corpo, não como fardo, como presença, como a evidência mais concreta e mais imediata de que você existe neste momento, neste espaço, com esta capacidade específica de sentir e pensar e escolher. Mentzer dizia: o homem é uma unidade indivisível de mente e corpo, não uma mente que tem um corpo, não um corpo que pensa. Uma entidade integrada, onde cada dimensão afeta e é afetada pela outra constantemente. Você já sentiu isso? A diferença de como você pensa quando se moveu naquele dia versus quando ficou parado. A diferença de como o corpo carrega o peso das decisões não tomadas, das conversas evitadas, dos esforços não feitos. A diferença de como uma sessão de treino real, uma em que você foi até o limite de verdade, muda não apenas os músculos, mas algo na forma como você se relaciona com você mesmo nas horas seguintes. Em 1978, no campeonato Mr. Universe em Acapulco, Mike Mentzer subiu ao palco e recebeu algo que nenhum fisiculturista havia recebido antes e nenhum recebeu depois. Pontuação perfeita. 300 pontos de 300 possíveis. Os 5 juízes deram notas máximas. Era a primeira vez na história do evento que isso havia acontecido. Mentzer desceu do palco sem a euforia que você esperaria de alguém que acabou de fazer história. Havia algo mais fundo do que a satisfação do campeão. Havia a satisfação específica de quem viu um método ser validado. Porque a pontuação perfeita não era apenas sobre o seu físico, embora o físico fosse extraordinário. Era sobre a ideia que sustentava o método que havia produzido aquele físico. Era sobre a prova de que a razão aplicada com rigor ao treinamento produzia resultados que o consenso havia achado impossíveis. Isso é o que Mentzer chamava de eficácia. A sensação de que você entende como a realidade funciona em algum domínio suficientemente bem para produzir os resultados que previu que produziria. Eficácia não é arrogância. É competência reconhecida por quem a possui. E é também, dizia Mentzer, inspirado em Maslow, um dos elementos centrais da experiência humana de valor próprio. Você se sente eficaz? Não em todos os domínios, não o tempo todo. Mas há alguma área da sua vida onde você sente que entende os princípios suficientemente bem para agir sobre eles com confiança? Onde a realidade responde às suas ações de uma forma que você pode prever? Mentzer acreditava que essa sensação, mesmo que em escala pequena, mesmo que em apenas um domínio, é o ponto de partida de algo muito maior. É o começo de aprender a aprender. Mente e corpo. Uma coisa só. Mentzer era filho do seu tempo de uma forma específica. Cresceu na era de ouro do fisiculturismo americano, numa época em que o esporte estava encontrando sua identidade, em que nomes como Arnold Schwarzenegger e Sérgio Oliva estavam definindo o que um corpo humano poderia ser. E Mentzer, que tinha um dos corpos mais impressionantes de toda essa geração, um físico com uma simetria e uma musculosidade que os juízes de 1978
avaliaram com pontuação perfeita no Mr. Universe, esse Mentzer fazia algo que os outros não faziam. Perguntava por quê. Por que treinar desta forma e não daquela? Por que este volume de séries e não aquele? Por que estas frequências e não outras? Por que fazer o que todos fazem quando a evidência científica não sustenta que é o método ótimo? As respostas que recebia quase sempre eram variações de porque sempre foi assim, porque os campeões fazem assim, porque todo mundo sabe que é assim. E Mentzer, que havia aprendido com Ayn Rand que a autoridade da maioria não é autoridade sobre a verdade, recusava essas respostas. Não por rebeldia, por razão. A razão era o seu instrumento principal. E a razão exige evidência, não tradição. Exige coerência, não consenso. Exige que você seja capaz de explicar por que algo funciona do ponto de vista dos princípios. Não apenas afirmar que funciona porque sempre foi feito. E quando ele aplicou esse padrão ao treinamento, o que encontrou foi perturbador. A maior parte do que o mundo do fisiculturismo ensinava não tinha fundamento científico sólido. Era tradição acumulada, anedota transformada em dogma, volume por volume, num esporte que confundia quantidade com eficácia. Mentzer não aceitou. E o que construiu em vez disso é o que vamos explorar esta noite. Não apenas como método de treino, como filosofia, como forma de pensar sobre qualidade versus quantidade, sobre intensidade versus volume, sobre o que significa realmente se esforçar versus simplesmente gastar tempo. Você descansa agora. O ferro está quieto. Mas a mente de Mentzer está viva nesta noite. Vamos entrar nela. Havia algo que fazia Mentzer diferente de qualquer outro nome da era de ouro do fisiculturismo. Não era o físico, embora o físico fosse extraordinário. Não era a inteligência, embora ela fosse evidente. Era a disposição de levar a consequência lógica de um princípio até onde ela apontava, mesmo que esse lugar fosse desconfortável. A maioria das pessoas pensa até o ponto onde o pensamento começa a custar algo. Onde continuar significa revisar uma crença que prefere não revisar, ou adotar uma posição que vai contra o que as pessoas ao redor aceitam, ou agir de uma forma que exige mais do que o habitual. Mentzer não parava aí. Parecia incapaz de parar aí. Como se houvesse nele um impulso que não tolerava a inconsistência entre o que sabia ser verdadeiro e o que fazia. Isso criava atrito. Com os promotores do esporte, que ganhavam com o volume alto de treino, porque volume alto significa mais produtos, mais suplementos, mais programas para vender. Com os campeões que havia treinado da forma convencional e que não queriam questionar retrospectivamente o que os havia levado onde estavam. Com um público que preferia narrativas de sacrifício heróico, de horas e horas de sofrimento na academia, ao invés da narrativa de Mentzer que dizia: você está trabalhando mais do que precisa e obtendo menos do que poderia.
Essa última narrativa não vem de suplemento. Não vem de programa de treinamento de 60 exercícios. Mas é o que a evidência mostrava. Mentzer nunca ajustou a conclusão para facilitar a venda. Isso é mais raro do que parece. Pense em quantas conclusões você guardou para si, porque divulgá-las seria inconveniente. Em quantas vezes você sabia algo que era verdadeiro, mas permaneceu em silêncio, porque a verdade complicava demais. Mentzer falava, sempre, não por combatividade, por integridade intelectual que não conseguia funcionar de outra forma. Deixe a sua mente afundar um pouco mais. Não precisa analisar cada palavra. Pode deixar as ideias chegarem como chegam as imagens do meio do sono, com uma presença que é mais sentida do que pensada, mais vivida do que observada. Imagine uma academia nos anos 1970. O cheiro de magnésio e suor. Barras cromadas, bancos de couro rachado, o som surdo de peso batendo em peso. Um mundo pequeno e intenso, onde os princípios que regem a realidade ficam visíveis de uma forma que a maior parte da vida não permite. É aqui que Mike Mentzer trabalhou. Não com o volume descomunal que era a norma da época. Não com 2 horas de treino, 4 séries de cada exercício, 6 dias por semana. Com algo que parecia radicalmente insuficiente para quem via de fora. Poucas séries, poucos exercícios, poucos dias de treino, mas executados com uma intensidade que poucos conseguiam igualar. Mentzer havia chegado a uma conclusão que contrariava décadas de ortodoxia do fisiculturismo. O músculo cresce em resposta a um estímulo intenso o suficiente para sinalizar ao organismo que uma adaptação é necessária. E esse estímulo, uma vez aplicado, não precisa ser repetido incessantemente. Precisa de tempo para produzir o seu efeito. O crescimento não acontece durante o treino. Acontece durante a recuperação. Essa constatação soa óbvia quando dita assim. Mas as implicações que Mentzer extraiu dela eram revolucionárias. Se o crescimento acontece na recuperação e não durante o treino, então treinar antes de recuperar completamente não acelera o progresso. O interrompe. É overtraining. E o overtraining para Mentzer não era apenas um erro de programação. Era um erro filosófico. Era a falha de pensar que mais é sempre melhor. Que o esforço se mede em quantidade e não em qualidade. Que você pode substituir intensidade por volume e obter os mesmos resultados. Não pode. A lógica era a seguinte, e Mentzer a enunciava com uma clareza quase matemática. Se você treina com alta intensidade, seu sistema nervoso e muscular recebem um sinal forte o suficiente para desencadear a adaptação. Mas esse mesmo sinal cria uma dívida de recuperação que precisa ser quitada antes que o treino seguinte faça sentido. Treinar enquanto essa dívida existe não é progredir. É roubar o futuro para pagar o presente. Há algo nessa ideia que vai muito além da academia. Você já fez isso em outras áreas da vida? Trabalhou além do ponto onde ainda estava produzindo? Empilhou compromissos até o ponto onde nenhum deles estava recebendo a atenção que merecia?
confundiu ocupação com progresso, presença física com presença real. Mentzer diria: você estava em overtraining, não físico, mental, emocional, relacional. O princípio de estímulo e recuperação que Mentzer identificou no treinamento físico é, na verdade, muito mais antigo e muito mais universal do que qualquer sistema de fisiculturismo. Está na biologia. Qualquer sistema vivo cresce e se adapta em resposta a estímulos que desafiam o seu estado atual. E qualquer sistema vivo precisa de tempo de recuperação para que essa adaptação se complete. Um sistema nervoso sobrecarregado por ansiedade constante, sem pausa genuína, não desenvolve resiliência. Se deteriora. Uma mente que processa informação de forma ininterrupta, sem períodos de quietude onde a integração pode acontecer, não fica mais inteligente. Fica mais barulhenta. Um relacionamento que nunca descansa da intensidade, que nunca tem espaço de leveza e de pausa, não aprofunda, se gasta. Overtraining é um princípio que Mentzer aplicou ao corpo, mas que opera em todos os sistemas complexos. A questão não é apenas se você está se esforçando suficientemente. É se você está dando ao esforço espaço para se transformar em resultado. O esforço sem recuperação é ruído. Com recuperação, é sinal. Esta noite é parte do sinal. Você está permitindo que o que foi vivido hoje se integre, que o que foi feito produza o efeito que precisa de tempo para produzir, que o ciclo se complete. Heavy duty não é sobre fazer menos. É sobre fazer o suficiente com qualidade total e depois confiar no processo suficientemente para descansar. Essa confiança é a parte mais difícil. O princípio é o mesmo. A qualidade do esforço importa mais que a quantidade. E a recuperação não é o oposto do trabalho. É parte constitutiva do trabalho. Sem ela, o trabalho não completa seu ciclo. O momento em que você está agora, deitado, deixando o dia se dissolverem, é recuperação. É parte do processo. Não há pausa antes do que importa. O que importa também. Mentzer desenvolveu o sistema Heavy Duty a partir dessas premissas. Heavy Duty, dever pesado, numa tradução literal que captura parte da ideia, mas perde a conotação de seriedade filosófica que ele queria. O que ele estava dizendo não era apenas que o treino é pesado. Era que o compromisso com o método correto é um dever intelectual. Você tem obrigação de pensar sobre o que está fazendo, de não aceitar o consenso apenas porque é consenso, de aplicar razão e evidência ao que faz com seu corpo, com seu tempo, com sua vida. Esse era o heavy duty, no sentido mais profundo. A responsabilidade de não desperdiçar. Não desperdiçar séries desnecessárias, quando poucas séries de alta intensidade produzem resultados superiores. Não desperdiçar dias de treino, quando a recuperação ainda está incompleta. Não desperdiçar energia em quantidade de esforço, quando qualidade de esforço é o que a realidade recompensa. Mentzer tinha uma frase que usava repetidamente nos seus livros e nas suas entrevistas. Intensidade é o percentual de esforço muscular momentâneo possível que está sendo exercido. Não é uma definição poética. É uma definição científica precisa. E ela implica algo que a maioria das pessoas prefere não encarar, que você provavelmente nunca treinou com intensidade de verdade.
Porque treino de alta intensidade real, treino que leva o músculo até a falha genuína, que exige que a última repetição seja literalmente impossível de completar sem assistência, esse treino dói de uma forma que a maioria das pessoas nunca experimentou e, quando experimenta, imediatamente tenta evitar da próxima vez. Mentzer não se enganava sobre isso. Dizia claramente: o treino heavy duty não é agradável. O momento da série feita com intensidade genuína é desconfortável. Depois é difícil. Depois é o limite absoluto do que você consegue fazer. E é exatamente nesse limite que a adaptação começa. Antes desse limite, você está apenas se movendo. Isso também não era apenas sobre o corpo. Qual é o seu limite de verdade em alguma coisa que importa para você? Não o limite que você alcança confortavelmente. O limite que você raramente testa, porque prefere parar antes. O ponto onde a última repetição é genuinamente difícil. Mentzer acreditava que a maioria das pessoas vive muito abaixo desse limite em quase tudo. Não por preguiça. Por não ter uma estrutura mental que permita distinguir entre o desconforto real do esforço máximo e a desconforto evitável do hábito ruim. Heavy Duty era essa estrutura para o treino. Você estava ficando mais profundo agora. Pode sentir. A mente está mais lenta. O corpo está mais pesado no bom sentido. O peso do relaxamento real. Mentzer dizia que o sono era parte integrante do método. Não opcional. Não negociável. Porque é durante o sono profundo que os hormônios de recuperação e de crescimento atingem seus picos. Que o músculo danificado se repara, que o sistema nervoso, sobrecarregado pelo esforço intenso, se restaura. Você está fazendo heavy duty agora, sem ferro, sem academia, apenas deixando o processo de recuperação acontecer com a mesma seriedade com que Mentzer levava o processo de treino. Porque um não funciona sem o outro. Estímulo e recuperação, intensidade e descanso, ação e absorção. Você descansa e o trabalho que importa está acontecendo. Há uma dimensão da filosofia de Mentzer sobre recuperação que toca diretamente esta noite. Ele estudava a fisiologia do sono com o mesmo rigor com que estudava a fisiologia do treino. Sabia que durante o sono, especialmente nas fases mais profundas, o corpo libera hormônio do crescimento em quantidades que não ocorrem durante as horas despertas. Não metaforicamente, quimicamente. O hormônio do crescimento liberado durante o sono profundo é parte do mecanismo pelo qual o músculo estimulado pelo treino se recupera e se adapta. Sem esse processo, o treino produz dano sem produzir adaptação. Mentzer levava isso a sério como princípio de treinamento. E as implicações eram claras. Qualquer atleta que negligenciava o sono estava invalidando parte do trabalho que havia feito na academia. Estava estimulando sem recuperar. Estava criando dívida sem quitá-la. Isso também não era apenas sobre músculos. O sono consolida memórias, processa emoções, restaura a capacidade de tomar decisões de qualidade, regenera o sistema imune, regula hormônios que afetam o humor, apetite, energia, concentração. A privação de sono crônica não é apenas cansaço. É deterioração sistemática
de todas as funções que fazem você ser capaz de fazer o que quer fazer. Mentzer diria: você não pode se dar ao luxo de não dormir. O treino que você fez hoje, os estímulos que você deu ao seu sistema, as aprendizagens do dia, as experiências que vale a pena integrar, tudo isso precisa desta noite para se completar. O sono não é o fim do dia. É a última série. A mais importante. Mentzer não inventou o treinamento de alta intensidade do zero. Havia um homem antes dele chamado Arthur Jones, o criador das máquinas Nautilus, que havia desenvolvido os princípios básicos do treinamento até a falha muscular nos anos 1960 e 1970. Jones era um gênio excêntrico e difícil, que criava máquinas, treinava crocodilos africanos e escrevia com uma franqueza abrasiva sobre o que achava que o fisiculturismo convencional estava errando. Mentzer estudou Jones, respeitou o trabalho de Jones e depois foi além. Não por vaidade, porque havia observado nos seus próprios treinos e nos treinos dos seus clientes que as conclusões de Jones sobre intensidade eram corretas, mas que as conclusões sobre recuperação ainda não haviam sido totalmente desenvolvidas. Jones achava que o atleta precisava treinar frequentemente o suficiente para manter o estímulo. Mentzer achava que o atleta precisava treinar infrequentemente o suficiente para completar a recuperação. A diferença parece pequena, não é? É a diferença entre ver o treino como o agente do crescimento versus ver a recuperação como o agente do crescimento. Para Jones, treinar era construir. Para Mentzer, treinar era estimular. A construção acontecia depois, no silêncio. Essa distinção mudou a forma como gerações de atletas entenderam o que estavam fazendo quando levantavam peso. E mudou a forma como Dorian Yates treinou para ganhar 6 vezes o maior título do fisiculturismo. A cadeia de ideias importa. Jones estimulou Mentzer. Mentzer estimulou Yates. Yates estimulou uma geração. Você está no final de uma cadeia diferente de ideias esta noite. E amanhã vai estimular outras. Você chegou a um lugar mais fundo. É o lugar onde o corpo finalmente parou de guardar o dia. Onde a respiração ficou mais lenta e mais funda, sem que você precisasse pedir. Onde os pensamentos já não chegam em sequência urgente, mas em fragmentos que chegam e vão com leveza. Mike Mentzer está aqui com você. Não como um gritador de motivação. Não como aquela figura que aparece em vídeos com música dramática e frases no imperativo. Era quieto quando precisava ser quieto. Falava devagar. Escolhia as palavras com cuidado. Como quem aprendeu que a precisão da linguagem não é pedantismo. É respeito pela realidade. Ele aprendeu isso com Ayn Rand. Mentzer descobriu Rand ainda jovem e ficou completamente tomado pelo que encontrou. Não o espetáculo das suas novelas, embora A Fonte Viva e Atlas Shrugged o houvessem fascinado. Mas a filosofia por trás delas, o objetivismo. O objetivismo parte de uma premissa que soa simples, mas que tem consequências imensas. A realidade existe. Independentemente do que você pensa sobre ela, independentemente do que você deseja que seja, independentemente do que a maioria das pessoas acredita que é. A realidade é objetiva, e a sua tarefa como ser racional é conhecê-la com a maior precisão possível. Isso parece óbvio. Mas Rand apontava que a maior parte dos sistemas filosóficos históricos havia, de formas diferentes, tentado negar isso.
havia colocado a mente acima da realidade, o sentimento acima da evidência, o consenso acima da verdade, a tradição acima da lógica. E as consequências práticas dessa negação, argumentava ela, eram devastadoras. Porque quando você age com base no que deseja que seja verdade, em vez do que é verdade, a realidade corrige você de formas que podem ser brutais. Mentzer levou isso para o ferro. Se a realidade do crescimento muscular é que ele acontece em resposta ao estímulo intenso, seguido de recuperação adequada, então a maioria dos programas de treinamento vigentes não é apenas ineficiente. É contrária à realidade. É wishful thinking vestido de protocolo. E Mentzer não estava disposto a fazer wishful thinking. Não no treino. Não na filosofia. Não em nenhuma dimensão da sua vida. Isso tornava suas conversas fascinantes e às vezes impossíveis. Porque quando você estabelece a razão como critério supremo e a evidência como árbitro final, você frequentemente chega a conclusões que incomodam as pessoas, que questionam coisas que as pessoas preferem não questionar. Mentzer questionava o volume alto de treino quando o consenso era a favor do volume alto. Questionava a frequência alta de treino quando os campeões treinavam 6 dias por semana. Questionava a sabedoria convencional sobre nutrição, sobre periodização, sobre o que constitui progresso real. E tinha razão em muitos pontos de uma forma que levaria décadas para ser reconhecida pela ciência do exercício. Mas questionava outras coisas também. Coisas que se tornaram controversas, não por serem erradas, mas por terem consequências pessoais que ele não processou bem. 1980. Mr. Olympia. Sydney, Austrália. Era o maior palco do fisiculturismo mundial e Mike Mentzer chegou nele como o atleta mais completo que havia competido no evento naquele ano. Havia vencido o Mr. Olympia dos pesados em 1979. Havia mostrado um físico de uma qualidade que os seus contemporâneos e os juízes mais sérios reconheciam como excepcional. Mentzer tinha uma crítica à filosofia de Immanuel Kant, que era tão intensa que alguns a achavam desproporcional. Kant havia argumentado, no século XVIII, que a mente humana não acessa a realidade diretamente. Acessa os fenômenos, as aparências, a realidade como filtrada pelas estruturas cognitivas do observador. A coisa em si, a realidade como de fato é, permanece inacessível. Para Mentzer, isso era destruir a base da razão. Porque se a razão não pode conhecer a realidade, se apenas acessa representações dela, então a razão perde a autoridade, que a torna o guia confiável, que o objetivismo afirmava que era. Independentemente de onde você se posiciona no debate filosófico, o que importa aqui é o impulso subjacente. Mentzer acreditava que a razão pode conhecer a realidade, que o mundo é inteligível, que o esforço de entender como as coisas funcionam é o mais digno que um ser humano pode fazer, e que desistir desse esforço, aceitar que a realidade é inacessível, ou relativa, ou dependente de perspectiva, é uma forma de capitulação intelectual que tem consequências práticas devastadoras. Porque quando você acredita que a verdade não é alcançável, você para de buscar a verdade. E quando você para de buscar a verdade, você aceita o que lhe é dado. E quando você aceita o que lhe é dado,
Você treina do jeito errado, por décadas, sem questionar. Ou trabalha no emprego errado, por décadas, sem questionar. Ou vive de acordo com valores que não são seus por décadas, sem questionar. Esse era o argumento de Mentzer. Não apenas filosófico, existencial. Pensar por si mesmo não é opcional para quem quer viver bem. É a condição. E perdeu para Arnold Schwarzenegger. Não apenas perdeu. Foi colocado em quarto lugar. Num resultado que o próprio Schwarzenegger, anos depois, reconheceria como questionável. Mentzer nunca aceitou o resultado. Não por orgulho ferido, ou não apenas por orgulho ferido, mas porque havia aplicado ao resultado os mesmos critérios que aplicava a tudo. Análise racional das evidências. E as evidências, para ele, não sustentavam a classificação. O que aconteceu depois foi mais complexo. Mentzer se retirou do fisiculturismo competitivo. Tinha 29 anos. Estava no auge da sua capacidade física. E decidiu que não ia continuar participando de um sistema que havia mostrado que operava por critérios que não eram os que afirmava operar. Essa foi uma decisão objetivista. Rand escrevia sobre a greve dos criadores em Atlas Shrugged. Sobre o momento em que os indivíduos de excelência decidem parar de sustentar um sistema que os trata com injustiça. Mentzer não fez citações explícitas, mas a estrutura era a mesma. Recusa de participar de um jogo cujas regras são arbitrárias. A consequência foi que ele passou os anos seguintes fazendo outra coisa que lhe dava satisfação: escrever, ensinar e treinar pessoas. E é aqui que o pensamento de Mentzer ganha uma dimensão que vai muito além do fisiculturismo. Porque quando ele treinava alguém, o que fazia não era prescrever um programa. Era fazer perguntas. Era ensinar a pessoa a pensar sobre o próprio corpo, a observar as respostas reais em vez das respostas que o protocolo prometia, a distinguir entre o que funciona de fato e o que parece que deveria funcionar. Esse processo de questionar as premissas, de voltar aos princípios em vez de seguir receitas, de exigir que cada prática se justifique pela lógica e não pela tradição, esse processo era objetivismo aplicado ao corpo. Mentzer dizia: cada indivíduo é biologicamente único. O que funciona para um atleta não necessariamente funciona para outro, com a mesma eficácia. Portanto, qualquer sistema que se aplica uniformemente sem ajuste individual está ignorando uma verdade fundamental sobre a biologia humana. Isso soava como bom senso, mas era subversivo no contexto de um esporte construído sobre a imitação, sobre fazer o que os campeões fazem porque os campeões fizeram, sobre seguir programas publicados em revistas por autoridades que, frequentemente, tinham interesses comerciais naquilo que prescreviam. Mentzer não vendava os olhos para isso. E ensinava seus clientes a não venderem também. Pense numa área da sua vida onde você segue uma prescrição sem ter verificado se funciona para você especificamente. Onde você faz o que é recomendado, não porque analisou e concluiu que faz sentido,
mas porque alguém que parece saber disse para fazer. Mentzer não estava dizendo para ignorar a evidência de outros. Estava dizendo para processar a evidência com a sua própria razão antes de adotá-la como sua. Há uma diferença entre aprender com os outros e terceirizar o pensamento para os outros. O primeiro é sabedoria. O segundo é, no vocabulário de Mentzer, uma forma de covardia intelectual. Você está mais quieto agora. O silêncio ao redor tem uma qualidade diferente do silêncio do começo da noite. É mais completo, mais fundo. Como se o mundo tivesse finalmente parado de insistir. Mentzer escreveu muito sobre o que chamava de eficácia. A sensação de que as suas ações produzem os resultados que você esperava que produzissem. Que você tem controle real sobre o que acontece com você em alguma medida fundamental. Essa sensação, dizia ele, é um dos componentes centrais do que os humanos chamam de felicidade. Não a felicidade de obter o que quer, mas a felicidade de saber que o que você faz tem relação com o que você consegue, que há uma lógica operando, que a realidade responde às suas ações de forma previsível quando você entende os princípios que a governam. O ferro ensinava isso com uma clareza brutal, mas o princípio se aplica em qualquer lugar. Você descansa agora com isso. Uma das contribuições mais duradouras de Mentzer ao treinamento foi insistir num princípio que o mundo do fitness ainda resiste em aceitar completamente. Não existe um programa ótimo universal. Existe um programa ótimo para você, especificamente, dado o seu biotipo, sua capacidade de recuperação, seu histórico de treinamento, seus objetivos específicos. O que funciona extraordinariamente bem para um atleta pode ser literalmente contraproducente para outro. Mentzer havia observado isso empiricamente com os clientes que treinava. 2 atletas de peso e experiências semelhantes, treinando com o mesmo protocolo, podiam ter respostas completamente diferentes. Um crescia bem com 3 sessões por semana. O outro precisava de menos frequência para não entrar em overtraining. Por quê? Porque a variabilidade biológica humana é enorme e real. Porque os sistemas que governam recuperação, síntese proteica e adaptação muscular variam entre indivíduos de formas que a ciência ainda não mapeia completamente. E por que ignorar essa variabilidade e prescrever protocolos universais como se todos fossem biologicamente idênticos é um erro que os resultados revelam. O protocolo que não funciona para você não é porque você é uma exceção. É porque o protocolo não foi feito para você. Mentzer ensinava seus clientes a se tornarem observadores de si mesmos, a registrar o que faziam, como respondiam, quanto tempo precisavam para se recuperar de fato. A usar essa informação para ajustar o programa, em vez de seguir o programa e ignorar a informação. Isso era aplicar razão ao próprio corpo, não aceitar uma autoridade externa. Desenvolver autoridade interna baseada em observação honesta. Você aplica algo parecido na sua vida? Em qualquer domínio onde você para, observa, ajusta, em vez de seguir a receita e culpar a si mesmo quando a receita não funciona. Mentzer diria, isso é pensar. E pensar é o que separa o método da superstição.
Você está mais profundo agora. Naquele espaço onde os pensamentos ficam mais suaves, onde a análise cede para algo mais intuitivo, onde as ideias chegam não como argumentos, mas como presença. Mentzer continua aqui. Mas agora está no período mais complexo da sua vida. Os anos 1980 e 1990. Os anos depois do Mr. Olímpia. Os anos em que a brilhanteza intelectual, que havia sido a sua maior força, também se tornava às vezes um peso. Havia um padrão no seu pensamento que os que conviveram com ele descrevem com cuidado. A busca pela coerência absoluta. Mentzer não conseguia tolerar contradições no seu sistema. Se os princípios do heavy duty apontavam para uma direção, ele seguia naquela direção até as últimas consequências, mesmo quando as consequências começavam a parecer extremas para observadores externos. Nos seus últimos anos de prática, o sistema evoluiu para prescrições cada vez mais mínimas. Treinos que podiam ser apenas 3 séries por semana, com intervalos de vários dias entre sessões. O argumento lógico era impecável dentro dos próprios termos. Se a recuperação é o que produz o crescimento, e se a recuperação leva tempo, então treinar menos frequentemente permitiria a recuperação mais completa. A lógica era consistente. O problema era que a lógica, mesmo quando consistente internamente, precisa de validação empírica. Precisa ser testada contra a realidade de forma sistemática. E Mentzer, que havia construído sua filosofia inteira sobre o primado da razão e da evidência, estava nesse período dependendo mais da dedução e menos da observação. Essa tensão entre o poder do raciocínio e a necessidade de continuar checando contra a realidade concreta é uma das mais importantes da história da ciência e da filosofia. E é relevante para qualquer pessoa que pensa seriamente sobre qualquer coisa. Há um ponto em que a consistência interna de um sistema pode se tornar uma bolha. Em que você está tão comprometido com os princípios que construiu, que reluta em atualizar quando a evidência pede atualização. Em que a defesa do sistema começa a se confundir com a busca da verdade. Mentzer não era imune a isso. Mas havia algo que ele fez nos anos 1990 que representa o lado mais brilhante do seu pensamento. Dorian Yates. Mentzer conheceu Yates no início dos anos 1990. Yates era um fisiculturista britânico de uma qualidade física que o fisiculturismo raramente havia visto. Uma densidade e uma musculosidade que pareciam desafiar o que o corpo humano poderia fazer. E Yates estava treinando com alto volume, como era a norma. Mentzer o introduziu aos princípios do heavy duty, não convencendo com autoridade, com argumento, com a lógica que sempre havia sido a sua ferramenta. Yates adotou o método. Havia algo no temperamento de Mentzer que seus estudantes e clientes mencionavam repetidamente. Ele era consistente. Não no sentido de fazer a mesma coisa todos os dias. No sentido de que havia uma continuidade entre o que pensava, o que dizia e o que fazia, que era rara. Quando dizia que o treino de alto volume era contraproducente, não fazia treino de alto volume para garantir os resultados.
Quando dizia que a recuperação era tão importante quanto o estímulo, priorizava a recuperação mesmo quando a pressão cultural era fazer mais. Havia um custo nisso. O custo de ir contra o consenso de forma consistente é que o consenso raramente aplaude. E durante anos, enquanto o volume alto era o dogma dominante do fisiculturismo, Mentzer era visto com ceticismo por grande parte do establishment do esporte. Mas ele não ajustava a posição para conseguir aprovação. Não porque fosse incapaz de ouvir críticas, mas porque distinguia entre crítica com argumento e crítica com autoridade. A primeira merecia consideração, a segunda não. Esse é um dos legados mais práticos de Mentzer, a capacidade de distinguir entre consenso e verdade, entre o que os outros aprovam e o que a evidência sustenta, entre a pressão de pertencer e a integridade de pensar. Você tem essa distinção clara em alguma área da sua vida? Provavelmente em algumas e menos em outras. Todos temos áreas onde o desejo de aprovação é mais forte do que a clareza sobre o que de fato funciona. Mentzer diria: identifique essas áreas, não para se condenar, para poder trabalhar nelas com o mesmo rigor com que trabalhava o físico. A consistência entre pensamento e ação não é um estado que se alcança. É uma prática que se mantém, todos os dias. E foi campeão do Mr. Olímpia 6 vezes consecutivas, de 1992 a 1997. Quando Yates levantou o primeiro troféu do Mr. Olímpia, dedicou publicamente a vitória aos princípios de Mentzer. Disse que o método havia mudado não apenas o seu treino, mas a sua forma de pensar sobre o próprio corpo. Para Mentzer, isso importava muito mais do que qualquer troféu próprio, porque validava a ideia. Provava que os princípios funcionavam num atleta de elite, que o heavy duty não era apenas uma teoria elegante, mas um método que produzia os melhores resultados do mundo no esporte mais exigente do mundo. A razão havia funcionado. Esse é um dos momentos mais bonitos na trajetória de Mentzer. A alegria genuína com a vitória de outro. Não como reflexo da própria vaidade, mas como confirmação de que o pensamento estava correto. Há algo profundamente objetivista nisso. Rand argumentava que a realização do mérito genuíno, seja o seu ou o de outros que você ajudou a alcançar, é uma das fontes mais legítimas de satisfação que existe. Não o sucesso comprado com compromisso. Não o resultado obtido por favoritismo ou acaso. O resultado produzido pela aplicação correta de princípios corretos. Mentzer tinha isso com a vitória de Yates. Os últimos anos da vida de Mentzer foram difíceis de uma forma que seus escritos e entrevistas desse período deixam entrever sem nunca detalhar completamente. Havia luta financeira. A retirada do fisiculturismo competitivo havia significado a perda de uma plataforma e de uma renda. O mercado editorial de fisiculturismo era pequeno e de margens finas. Havia o declínio da saúde do irmão Ray, que havia sido o seu mais próximo colaborador e companheiro de treino. Ray Mentzer era também fisiculturista, também heavy duty, e estava sofrendo de uma doença renal que seria fatal. E havia Mentzer próprio, que lutava com questões de saúde que nunca tornaram completamente públicas, mas que afetavam sua capacidade de funcionar com a intensidade que havia sido a sua marca. No entanto, continuou respondendo cartas e e-mails
de pessoas que pediam orientação sobre treino. Continuou dando consultas telefônicas, continuou escrevendo e continuou fazendo o que sempre havia feito, pensando com rigor sobre o que significa fazer as coisas corretamente. Há algo notável em continuar esse trabalho quando as circunstâncias externas estavam se deteriorando. É uma forma de consistência que vai além da motivação, que vai além do entusiasmo, que repousa sobre algo mais sólido. O comprometimento com o que você acredita que é correto. Mentzer não precisava de circunstâncias favoráveis para pensar bem. Pensava porque era isso que ele era. Você descansa com isso. Com a ideia de que o que você genuinamente é não depende de circunstâncias externas para ser exercido. Que a qualidade do pensamento e da ação é algo que persiste mesmo quando o contexto é difícil. Que Heavy Duty não é apenas um protocolo de treino, é uma postura. Nos últimos anos da sua vida, Mentzer recebia chamadas de pessoas do mundo inteiro. Não atletas de elite. Pessoas comuns que queriam entender como o corpo funciona. Que queriam parar de gastar horas na academia sem resultado. Que haviam lido os livros e tinham perguntas. Ele atendia. Com a mesma seriedade com que havia treinado para o Mr. Universe. Com a mesma atenção que havia dedicado aos princípios filosóficos que sustentavam o método. Havia algo nessas consultas que seus interlocutores descreviam com uma consistência notável. A sensação de que ele estava genuinamente interessado no problema deles. Não administrando uma conversa, pensando junto. Isso também era objetivismo na prática. Rand argumentava que o amor à existência, o prazer de se engajar com a realidade e com as pessoas que pensam seriamente sobre ela, é uma das expressões mais altas da racionalidade humana. Mentzer amava o problema bem colocado. Amava a pergunta honesta. Amava o atleta que havia observado que o protocolo não estava funcionando e queria entender por quê. Não amava a preguiça intelectual. Não amava quem queria uma receita para seguir sem entender. Não amava a busca por atalhos que contornassem o trabalho de pensar. Porque para Mentzer, o trabalho de pensar não era opcional. Era o treino mais importante. E você que está aqui esta noite, que está disposto a ficar com as perguntas difíceis, em vez de adormecer com distração barata, você está fazendo esse treino. Heavy Duty. Para a sua mente. Há um momento específico nas entrevistas tardias de Mentzer que é ao mesmo tempo fascinante e perturbador. Ele está explicando, com a clareza e a precisão de sempre, porque chegou à conclusão de que o atleta avançado pode precisar de apenas um treino a cada 12 ou 14 dias para produzir crescimento ótimo. O argumento é coerente. A recuperação completa do sistema nervoso central após um treino de alta intensidade real pode levar mais de uma semana. Treinar antes desse ponto seria treinar num sistema ainda em recuperação. Portanto, o intervalo ótimo seria determinado pela recuperação completa, não por um calendário arbitrário, logicamente impecável.
E provavelmente além do que a maioria dos indivíduos precisaria na prática. O que estava acontecendo não era que a lógica havia falhado. Era que a lógica havia sido aplicada num laço que tendia para um mínimo crescente, sem o contrapeso da observação empírica sistemática. Isso é uma armadilha que o próprio Mentzer, com todo o seu rigor, não evitou completamente. E é uma lição que vai além do treino. Qualquer sistema de pensamento, por mais rigoroso que seja, precisa de pontos de contato com a realidade observada para não se tornar uma estrutura que valida a si mesma. O objetivismo diz que a realidade é o árbitro final. Mas você precisa continuar consultando a realidade para que isso seja verdade na prática. Mentzer, que havia passado décadas questionando o dogma dos outros, nos seus anos finais estava às vezes mais próximo de defender o seu próprio dogma do que de testá-lo. Isso não invalida o trabalho anterior, mas é uma honestidade que o próprio Mentzer teria exigido sobre qualquer outra pessoa. E exigir do legado de Mentzer a mesma honestidade que ele exigia de tudo é, na verdade, a maior forma de respeito ao seu pensamento. Há um paradoxo no legado de Mike Mentzer que é de uma beleza particular. Um homem que passou a vida dizendo para fazer menos, para treinar menos frequentemente, para confiar que menos com mais qualidade é superior a mais com menos qualidade. Esse homem deixou mais do que quase qualquer outro na história do fisiculturismo. Mais ideias, mais perguntas que forçam o pensamento, mais atletas que mudaram a forma de se relacionar com o próprio corpo. Mais textos que continuam sendo lidos décadas depois. O paradoxo resolve quando você entende o princípio. Menos de qualidade inferior não é heavy duty. Menos de qualidade máxima é. Mentzer não estava pregando minimalismo. Estava pregando precisão, eficácia, a recusa de desperdiçar esforço em ações que não produzem o efeito que prometem. E quando você aplica esse princípio ao que você produz, o que você cria, o que você diz, o resultado é exatamente o que aconteceu com Mentzer. Menos obras. Mais impacto por obra. Você está prestes a dormir. E o sono, desta perspectiva, não é o momento em que a vida para. É o momento em que o trabalho do dia se completa. Em que os circuitos se restauram. Em que as memórias se consolidam. Em que o corpo repara o que foi usado. É a série mais importante do programa. Não treine ela de menos. Mentzer escreveu: o propósito de toda conquista de objetivos é desenvolver um senso de domínio, de eficácia. De alcançar um tipo de felicidade que só pode existir como resultado de alcançar objetivos. Não a felicidade passiva de quem recebe. A felicidade ativa de quem conquista. E conquistar não significa vencer outros. Significa superar a versão anterior de você mesmo. Significa que o conjunto de capacidades que você tem hoje é maior do que o que tinha antes. Que o esforço que você dedicou ao que importa produziu uma diferença real e mensurável na sua capacidade de viver. Isso se aplica ao músculo. Se aplica ao pensamento. Se aplica a qualquer habilidade que você desenvolva com a seriedade que o desenvolvimento real exige. E o desenvolvimento real exige o ciclo completo. Estímulo, recuperação, adaptação, desafio
Descanso. Crescimento. Você completou o estímulo do dia. Agora está na recuperação. E o crescimento, que você não vai ver acontecer porque acontece no silêncio do sono, está se iniciando. Isso é o heavy duty completo. Não apenas o ferro, a vida inteira. Há uma última coisa que Mentzer dizia que vale carregar para o sono. O corpo sabe, não no sentido místico, no sentido completamente prático de que o corpo registra informação que a mente consciente frequentemente ignora. O nível real de cansaço versus o cansaço que você suprime para continuar. O ponto real de recuperação versus o ponto em que você decide arbitrariamente que está recuperado. A diferença entre a tensão muscular, que indica que um treino foi genuíno, e a dor que indica que foi excessivo. Mentzer ensinava atletas a ouvir essas informações, a não as sobrescrever com a narrativa de que mais é sempre melhor, a não confundir o desconforto da adaptação com o desconforto do excesso. Esse é um tipo de escuta que se desenvolve com prática. E esta noite, deitado, com o barulho do dia dissolvendo, você está num estado raro de acesso a esse nível de informação. O que seu corpo está dizendo agora? Não como análise, como percepção. Atenção em algum lugar que você pode soltar? Há peso que você ainda está carregando, que o corpo já soltou, mas a mente ainda não deixou ir? Mentzer dizia: o treino começa quando você ouve o que o corpo precisa e age de acordo. O descanso também começa assim. Você está ouvindo. E o que o corpo precisa agora é o sono. Heavy duty. Dorme. Você está quase lá. O sono está chegando de verdade. Pode sentir como cada expiração te leva um pouco mais fundo. Como o espaço entre os pensamentos ficou tão largo que já não é espaço, é quietude. Mike Mentzer morreu em junho de 2001. Tinha 49 anos. Morreu sozinho no apartamento onde morava em Los Angeles. Problemas cardíacos que provavelmente tinham raízes em décadas de uso de anabolizantes, que ele nunca negou ter usado, e em anos de estresse e lutas de saúde nos seus últimos anos. O irmão Ray morreu 2 dias depois, da doença renal que o havia afetado por anos. 2 dias. Havia algo entre eles que ia além da genética e além do fisiculturismo. Uma afinidade de temperamento, de compromisso com as mesmas ideias, de forma de estar no mundo. E foram juntos, quase. Não há como saber o que Mentzer teria dito sobre a forma como morreu. Ele que havia falado tanto sobre a razão como guia, sobre a vida vivida com princípios, sobre a eficácia das escolhas corretas. A ironia de morrer cedo, de morrer das consequências parciais de escolhas que havia feito conscientemente, essa ironia ele provavelmente teria encarado com a honestidade que encarava tudo. A realidade responde, sempre. Mas o que deixou permanece. E o que deixou é de uma riqueza que a controvérsia sobre o seu final de vida não diminui. Deixou a ideia de que o corpo não mente, que a realidade é objetiva, que a razão é o melhor instrumento que você tem para navegar essa realidade. Que menos pode ser mais, quando o menos é feito com total compromisso. Que a recuperação é tão séria quanto o trabalho, que cada ser humano é único e que sistemas universais precisam ser adaptados à singularidade individual. Deixou Dorian Yates.
que levou os princípios para o maior palco do esporte e os validou 6 vezes. Deixou livros, artigos, horas de entrevistas e uma forma de pensar sobre o corpo e sobre a vida que continua se propagando décadas depois. O que Mentzer deixou esta noite para você? Talvez a ideia de que o esforço tem que ser real para funcionar. Que você não pode trocar qualidade por quantidade em nada que importa. Que os sistemas que você usa precisam ser avaliados pela sua razão, não aceitos pela tradição. Que a recuperação não é preguiça. É parte do trabalho. Que esta noite, este sono que está chegando, tem o mesmo valor que o treino. Que sem ele, o treino não completa seu ciclo. Seu corpo está completamente solto. Sua respiração é lenta e funda e não precisa de nenhum esforço. Mentzer dizia: o músculo não cresce durante o treino. O músculo cresce durante o descanso após o estímulo intenso. Você deu estímulo intenso ao seu dia. Agora é o descanso. Agora é onde o trabalho se completa. Dorme. Heavy duty. O crescimento está acontecendo agora. Dorme.